E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hoje eu venho falar sobre a minha terceira onda da ressonância. Estamos aí, né, nessas semanas em que eu estou falando a respeito das minhas experiências com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Lembrando que eu não tenho autorização para falar sobre a ferramenta, né, que é uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Então vocês têm que entrar lá no canal dele, lá no site dele, enfim, e procurar saber. Deixa o link aqui nos comentários e vocês vão lá em busca de mais informações sobre como participar dessa ferramenta que definitivamente mudou a minha vida, mudou o meu entendimento sobre do que se trata essa nossa realidade. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu já falei aqui em alguns vídeos, estou na 8ª onda, seguindo para quase um mês aí já da minha 8ª onda. Ainda não vou falar sobre ela, né? Vamos esperar um pouco mais. Até porque somente hoje na 8ª onda é que eu me senti assim, vamos dizer, mais apta a falar para vocês sobre como foram as ondas passadas. Porque no momento ali que a gente tá no olho do furacão, no momento que tem algumas coisas acontecendo, a gente não tá pronto para falar sobre isso, não porque a gente não esteja pronto, mas porque tem coisas que a gente não consegue identificar com tanta fluidez, com tanta lucidez. Então hoje, fazendo a terceira onda, me sinto mais preparada, fazendo a 8ª onda, me sinto mais preparada para falar para vocês como foi a terceira, né? Quem assistiu o meu relato sobre a segunda onda já sabe que lá eu falei muito sobre espiritualidade, né? Que foi quando eu tive, assim, aquele choque de entender algumas coisas que eu não compreendia, alguns dogmas, algumas crenças foram quebradas e outras coisas foram sendo apresentadas aí para minha vida e que vieram, inclusive, através de ensinamentos do meu pai. Veio do meu pai, eu não imaginava, eu não sabia, enfim. Mas a terceira onda, como eu falei pra vocês, lá na segunda, pra quem não viu, vai dar um pulinho lá no vídeo onde eu faço o relato da segunda onda. E aí nessa terceira onda, eu fiz, quando eu comecei ela, eu tava em viagem. E foi uma viagem, assim, que eu vi muita coisa, que aconteceu muita coisa, enfim. Quando eu voltei pra aqui, pra minha cidade, eu comecei a sentir coisas estranhas e aí eu chorava muito no início da terceira onda. Eu chorei demais e eu não compreendia de onde era que vinha todo aquele choro, de onde que vinha toda aquela angústia. E aí quem estiver na terceira onda ou quem estiver na segunda onda, que estiver passando por isso, calma que tudo isso vai passar. É claro que o meu relato, essa foi a minha vivência, essa tem sido a minha experiência com a ressonância. Não precisa necessariamente ser a sua, tá bom? Você vai passar pelas suas experiências de acordo com tudo aí que existe na tua realidade, com tudo que existe, que você acredita na verdade. Então vamos lá. E aí, nessa terceira onda, começou a aparecer situações, né? Brigas familiares, que eu não esperava de forma nenhuma, então pessoas se revelando totalmente pra mim. Eu era muito ingênua, eu já falei que eu era muito ingênua, eu era muito menina, e aí as coisas começaram a ficar mais claras. Hoje eu não perdi 100% dessa ingenuidade. Algumas situações pioraram, infelizmente, né? Mas assim, porque eu tenho medo de deixar muita coisa aí. Tem coisa que tá muito na minha cara, que eu sei que eu preciso deixar aí. E aí a gente cria aquela resistência. E aí quando a gente cria resistência, o que que acontece? Choro sem motivo, tristezas, a sensação da vida estagnada, da vida parada, mas enfim, tudo no seu tempo. Eu acredito que todas essas experiências que a gente não passa por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E essas minhas situações, tá tudo do jeito que tem que estar, né? No momento certo eu vou me desprender de tudo que eu preciso me desprender, mas enfim. E daí apareceram situações com familiares, né? Muita conversa, muita coisa que me magoou. Fiz as pazes com a situação do meu passado, que já tinha muitos anos, que eu sofria com aquilo. Eu achava que eu já tinha perdoado, eu achava que já tinha passado, só que não tinha passado. Descobri muita coisa. Descobri que as pessoas não eram exatamente como eu idealizava na minha cabeça, até porque as pessoas, minha gente, deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara pra vocês, principalmente pra quem tá fazendo ressonância harmônica, que assim como eu era muito ingênua. As pessoas, elas são o que são. Então, tudo aquilo que existe na nossa cabeça é uma criação. A gente cria aquela pessoa, que é a fantasia do que aquela pessoa é, e não é exatamente o que ela
E o que ela vê, em alguns casos, o que certas pessoas vieram a ser pra mim, foi assim mesmo, um rasgar de véu. Foi assim, ela se desprende disso, porque isso aí não é bem assim não, ó, fulano não é bem assim não, tu acorda pra tua vida, cicrano não é bem assim não. Então, houve muito choro, houve muita disruptura, relacionado ao financeiro, gente, desde que eu comecei a ressonância, eu nunca ganhei, assim, muito dinheiro, mas por incrível que pareça, de acordo com o que eu vou soltando, menos ainda tem me faltado. Nunca tive problema de falta. Nunca faltou nada. Teve um período que eu fiquei sem trabalhar, que eu não tinha ânimo para trabalhar, não me faltou nada. Nada, 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 nada. Inclusive, o dinheiro de pagar a ressonância nunca me falta. Então, assim, é aquela história, né? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo será acrescentado, e é de fato assim que acontece. Vou abrir aqui meu caderninho para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre como foi a minha experiência, lembrando para vocês que é a minha experiência com a terceira onda, com a espiritualidade, que foi de fato, que é de fato o que a ressonância tá trazendo bem forte para mim, a questão da espiritualidade. Não é à toa que ele chama, que o professor Hélio Couto chama de ferramenta de iluminação espiritual. E eu gosto muito de tomar cuidado quando eu falo o nome iluminação, que a gente pensa que a gente vai se transformar num santo. E não é bem isso que acontece. A gente vai continuar na matéria, a gente vai viver na matéria e a gente vai precisar tomar atitudes diferentes do que a gente tomaria se a gente não tomasse consciência das coisas que a gente toma após ter começado a ressonância. Por exemplo, outro dia eu li um post que falava assim, se não me engano até foi o Nietzsche que falou isso. Se você mata uma barata, não tem problema nenhum, porque é um bicho nojento. Mas se você mata uma borboleta, você é uma pessoa horrível. Então, vamos fazer uma analogia aí ao que eu tô querendo dizer. Sei que vocês são muito inteligentes, então vamos refletir sobre isso, que é exatamente isso que essa iluminação da ressonância, ela fala pra gente, né? Quais são as atitudes que você não tomaria a partir do momento que você descobre esse rasgar de véu da tua realidade, tá bom? Então, reflitam sobre isso. Deixa eu procurar aqui a minha terceira onda, que já foi a quarta onda. Aqui, quando eu solicitei a terceira onda, foi exatamente quando eu escrevi o quanto foi insano passar pela segunda, porque foi quando, de fato, eu tive esse contato com a espiritualidade, né? E aí foi também quando eu tive um encontro com um casamento mais leve, a vida pra mim passou a ser mais leve, porque, gente, eu era uma pessoa muito ansiosa. Inclusive, eu costumo falar muito das minhas unhas, né? Que eu passei muitos e muitos e muitos anos tentando parar de roer unha, e do nada eu parei de roer unha. Então, assim, a ressonância, ela me trouxe mais leveza, ela me trouxe mais apreciação pelo momento presente. É óbvio que tem momentos que eu tô muito nervosa, que eu tô muito estressada, e hoje eu já percebo que é exatamente por conta de estarem sendo a minha energia tá sendo mexida ali, né? Aquelas ondas estarem entrando e ter muita coisa em movimentação, e ter muita coisa que eu preciso limpar, e ter muita coisa que eu preciso melhorar. Hoje eu já tenho consciência total sobre isso. Então, a minha ansiedade diminuiu, os meus questionamentos sobre o porquê de determinadas coisas da vida diminuiu. Eu tenho muito mais facilidade em perdoar as pessoas. Não que eu vá ser uma idiota quando as pessoas me machucam. Às vezes eu fico quieta porque eu fico quieta, mas não porque eu não tô entendendo o que a pessoa tá querendo, o quanto a pessoa tá querendo me machucar ali naquela situação. Mas enfim, você estará ressonante exatamente com aquilo que tá dentro de você. Então, pessoas vão sumir, situações vão desaparecer, vão vir outras situações que você vai precisar olhar para aquilo e entender que tem coisas que estão precisando ser trabalhadas em você. E aí, quando é que você compreende isso? Quando você começa a olhar para você, quando você começa a viver o momento presente. Eu costumo dizer que olhar a fumaça de um café, né? Quando você tá ali fazendo um café, aquilo ali, você tá no momento presente, você lavando uma louça é um momento presente, né? Você sentar lendo um livro, você precisa estar você com você. Isso é uma parte muito importante que a ressonância tem trazido para mim, assim, de uma forma muito gritante, que a partir da terceira onda ficou ainda mais forte
E eu tive dificuldade de ficar comigo mesma na terceira onda. Muita dificuldade. Eu tive dificuldade de meditar, né? Do meiozinho para o final da terceira onda, eu tive dificuldade de meditar, eu tive dificuldade de cuidar de mim. Mas, enfim, o meu amor por mim, apesar de, estava muito maior. Então, vieram muitas inspirações durante essa terceira onda também. Eu tive bastante inspiração. Como eu já tinha falado, lá na segunda onda foi quando eu fechei a loja e decidi ficar só no marketing digital. Mas, assim, de todos os pedidos que eu fiz, eu acredito que, antes de mais nada, eu estou sendo transformada em uma nova pessoa. Estou sendo transformada numa nova mulher. E hoje eu tenho muito mais segurança para falar. Hoje eu já vejo muitos vestígios de quem Eloá era. Antes de se perder lá em mais ou menos 2009, né? Que foi quando eu fiquei meio sem norte das coisas, e apenas em 2019, 10 anos depois, foi que eu comecei a tomar ciência novamente da minha vida, né? O que eu quero pra minha vida, pra onde é que eu tô indo, o que eu tô construindo. Mas não é o que eu tô construindo materialmente, o que eu tô deixando de legado para o mundo como ser humano. E quando eu comecei a questionar isso, foi que veio toda essa questão de autoconhecimento. Mas, enfim, a minha terceira onda teve muitas limpezas, como eu já falei pra vocês, né? Melhorei muito em relação a muita coisa. E eu vivi coisas, assim, gente, que eu não sabia que existia, eu não sabia isso relacionado à espiritualidade, que, como eu tô falando pra vocês, o que tá sendo rasgado pra mim em relação à espiritualidade. Eu tinha muito dogma, eu tinha muito preconceito horroroso por determinadas religiões. Eu tinha um preconceito horroroso quando as pessoas comentavam de que existia dimensões e que não sei o que. Era terrível. Mas, enfim, tudo isso está sendo limpo. Está sendo fácil, Eloá? A terceira onda foi fácil? Não teve nenhuma onda que eu pudesse dizer assim, foi fácil. Mas tem uma coisa que eu posso dizer para você. Não é se foi fácil ou se foi difícil. É como você passou por isso. Então, esse foi o relato da nossa terceira onda, né? Espero que vocês continuem aqui observando, assistindo. Espero também que eu tenha contribuído aí para te ajudar, para te dizer que o caminho, ele de fato, ele não vai ser fácil, mas que, se você realmente estiver disposto a buscar essas melhorias em você, com toda certeza você vai encontrar todo o apoio, toda a ajuda aí toda a ajuda de Deus, toda a ajuda do universo. Então, assim, tudo vai se alinhar para que você seja de fato uma pessoa melhor e que você de fato faça o que você nasceu para vir fazer aqui nessa terra, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha contribuído aí. E que você permaneça aqui no nosso canal, que logo em breve eu vou trazer um material aí para que a gente possa ajudar mulheres, né, a sair dessa inércia da vida, que já não falando mais sobre ressonância, mas falando sim sobre missão de vida. Finalmente acho, né? Agora vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, que tem um trabalho lindo saindo aí, com toda certeza com a ajuda da ressonância harmônica. Fiquem por aqui, deem seu like e deixem também aí um comentário pra mim, que eu vou ficar muito feliz em poder ler, muito feliz em saber que você tá aqui comigo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.